de Deus diz assim: fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes governava a Galiléia, o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites, e Lisânias era o governador de Abilene, e Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós nos sujeitamos à Tua palavra nessa noite. Sujeitamos o nosso coração, Deus, à Tua vontade, à Tua direção. Peço, Deus, que o Teu Espírito ministre as nossas vidas. Peço, Senhor, que o Teu Espírito fale a cada um, à medida daquilo que cada um precisa, a necessidade de cada um, Senhor. Ministra-nos de forma pessoal, particular. Tu conheces as necessidades de cada um. Tu sabes, Senhor, o pão que nós precisamos, o alimento para a nossa alma. E eu oro, Deus, para que essa palavra ela possa vir de encontro com as necessidades, com tudo aquilo que nós estamos buscando nesse tempo, Pai. Sacia a nossa fome. Vem, nos abraça nessa noite, nos ensina a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. E todos verão a salvação que Deus dá. Esse é o tema dessa noite, a salvação que vem de Deus. Fala para o teu irmão assim: Deus quer te salvar. Cabra safado. Deus quer te salvar. Amém, queridos? Essa é a mensagem central das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos conta a história de um Deus, Criador dos céus e da terra, de um Deus que amou a sua criação, de um Deus que fez de tudo, foi as últimas consequências, com um objetivo específico: nos salvar, nos redimir, nos justificar, nos trazer de volta para Ele. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos trouxe morte espiritual e separação de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, no seu amor infinito, na sua graça maravilhosa, resolveu nos resgatar, resolveu nos salvar. Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Um Deus que de fato quer nos salvar. E na semana passada eu conheci o Odilo. Não foi, Odilo? A gente se conheceu no domingão. A única diferença entre eu e ele foi que ele comeu risoto de camarão e eu não. Chegou primeiro, né, Odilo? Você foi o terceiro. Que bom, né? Eu acho que eu fui o último e fiquei sem. Estava uma delícia, né? Falaram que estava maravilhoso. E eu tive o prazer de conhecer o Odilo. E ele veio ali, a gente sentou, conversamos um pouco. E o Odilo gosta de visitar igrejas e conhecer. Ele fala as sinagogas, né? Como ali nas escrituras. E eu falei: poxa, Odilo, como que vocês ficam sabendo da gente? Ele falou: não, eu tinha uma anotação no meu celular. Eu sou lá da Barra da Lagoa, né? Eu fiquei curioso, veio lá da Barra da Lagoa, né? Lu? E eu falei: poxa, você veio lá da Barra da Lagoa, e como você ficou sabendo da gente? Eu falei: não, alguém me disse. Alguém me disse, eu anotei no meu celular. E
falaram assim: você precisa conhecer a Surf House, que essa é a igreja do momento. Foi o dia. Testemunha, né? Ele falou assim: não, daí me falaram que eu tinha que conhecer a Surf House porque era a igreja do momento. E falando: caramba, do momento do quê, né? Nossa igreja, ela é best friend, tá, pessoal? Então os cachorros entram, então eles são tudo crente. Eles congregam conosco, né? Então, eu achei curioso, eu achei interessante, curioso, né? Poxa, a igreja do momento, né? Mas ao mesmo tempo eu ouvi aquilo, me soou no primeiro momento curioso, e depois aquilo me gerou um peso de oração. Eu falei: Senhor, que seja, tudo bem, pode ser que nós sejamos uma igreja do momento, mas eu orei para Deus e falei: Senhor, então que seja a igreja do momento, para que as pessoas conheçam Cristo. Amém. Que seja o momento das pessoas serem salvas. Que nós sejamos conhecidos pela igreja do momento em que os olhos das pessoas se abrem para essa grande salvação que nós temos em Jesus Cristo. Porque nós não queremos ser conhecidos por qualquer outra coisa a não ser por causa de Jesus Cristo e dessa grande salvação que Ele tem, que Ele preparou para nós. E eu fiquei orando por isso, sabe? Eu falei: Senhor, que o nome desse lugar possa estar por aí, mas que principalmente por causa daquilo que tem sido anunciado nesse lugar, não pelas nossas programações, tampouco pela nossa música, ou seja lá por qualquer outra característica, mas principalmente por causa do nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. E isso encheu meu coração, e o Espírito Santo me levou para esse texto de Lucas, um texto lindo que fala sobre João Batista, que fala sobre o início do seu ministério e a descrição de como ele foi levantado por Deus e a mensagem que ele tinha, uma mensagem de salvação. E termina ali no versículo 6, né, dizendo: e todos verão a salvação que Deus dá. Queridos, Deus quer te salvar. Eu quero que você saia daqui dessa noite com essa certeza no teu coração. O desejo de Deus, a intenção de Deus, as emoções de Deus, tudo que Ele fez foi para que nós tivéssemos grande salvação. Lá em João, no capítulo 3, versos 16 e 17, um texto muito conhecido diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Não é lindo esse texto, queridos? Lucas 19, 10 também diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Portanto, a Bíblia diz claramente que Deus estava em Jesus reconciliando consigo o mundo. Ou seja, a grande obra e a grande missão de Jesus foi nos salvar. Ele não veio para nos julgar, senão para nos salvar. Ele veio buscar aquele que estava perdido. Amém, queridos? Então, nós sabemos que Jesus um dia voltará, e a Bíblia diz que quando Ele voltar, Ele vai vir para julgar as nações. Mas na sua primeira vinda, a Bíblia diz que Ele veio como Cordeiro de Deus. Ele veio não para nos julgar, mas Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos resgatar. Ele veio para abrir de volta um caminho nosso, de volta para casa, de volta à presença do Pai, porque o desejo de Deus é que todos nós fôssemos salvos. Amém? Esse é o nosso Deus, querido. Então eu quero que você pense em Deus como um cara, desculpa a expressão, mas como alguém que te ama demais. E como alguém que está extremamente interessado
em que você seja completamente salvo, sarado, restaurado, curado, amado. Esse é o desejo de Deus. Amém. E por isso Ele entregou o Filho dele na cruz, para que nós tivéssemos vida. Essa é a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante que a palavra salvação no original grego, sozo, ele é bem amplo, o significado dessa palavra. Ela não está ligada somente à questão da salvação da eternidade. Essa palavra ela significa também o resgate de alguém que está sofrendo. Significa também cura para o corpo de alguém que está enfermo, restaurando a saúde. Significa também libertação, proteção, prosperidade, paz, alegria, remédio. Tudo isso está dentro do significado da palavra salvação no original. E também a ideia de tornar-se completo. Amém, queridos? Então, quando eu penso em salvação, quando eu penso no amor de Deus pela minha vida e na intenção dele em me salvar, a intenção de Deus em nos salvar diz respeito a todo o nosso ser. Não fala somente da nossa alma, um dia na eternidade, fala da minha vida hoje, do meu corpo, do meu físico, do meu emocional, da minha alma, do meu espírito. A obra de Deus ela é completa. Lá em João capítulo 10, verso 10, Jesus ele faz uma comparação entre o ladrão e o bom pastor. E nesse versículo Jesus diz assim: o ladrão ele só vem para matar, só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Lembra da ideia de salvação? Tornar-se completo. Jesus ele veio para que nós tivéssemos vida abundante. Ou uma outra tradução, aqui na linguagem de hoje diz uma vida completa, uma vida plena, uma vida onde não há falta de nada. Amém, queridos? Essa é a vida que Deus escolheu nos dar, pela sua graça e pelo seu amor. Ele escolheu te salvar e Ele escolheu dar para você um pacote completo, onde você vai ter plenitude de vida. Eu vim para que vocês tenham vida plena. Amém? Jesus é tudo para nós. Nós não temos falta nenhuma em Jesus. Fala para o teu irmão, você não tem falta alguma em Jesus. Ele é tudo para nós. Amém, queridos? Essa é a salvação de Deus. Ele quer que a gente transborde. A medida de Deus em Jesus Cristo é uma medida transbordante. Já seria massa se o nosso copo estivesse cheio, não é, pessoal? Já seria maravilhoso. Mas não, queridos, Deus é tão abundante que a medida que Ele tem para nós de vida, ela é transbordante. Portanto, não é uma vida só para mim, é uma vida que transborda, que vai além da minha própria vida. Essa é a medida de Deus, uma medida abundante, onde as ovelhas, elas têm vida abundante. Elas têm abundância de graça, elas têm abundância de amor, elas têm abundância de alegria, de paz, de segurança. Tudo isso são virtudes que vêm de Deus e que mostram a certeza da nossa salvação. Então você pode ter abundância em todas as áreas da sua vida. Isso é promessa de Deus para mim e é promessa de Deus para você. Ou seja, o nosso Deus, Ele não quer ou não deseja escassez, Ele deseja abundância. E você é alvo desse amor, você é alvo desta salvação. Deus te amou de uma maneira tão especial que Ele quer que você seja salvo. Ou seja, Ele quer que você tenha vida abundante, plena. Ele quer que você seja completo. Ele quer que você tenha uma eternidade com Ele. E Ele quer que você tenha hoje uma vida cheia de propósito, cheia de significado. Essa é a vida de Deus em nós. É Deus em nós, a vida dele na nossa vida, mudando a nossa história,
mudando a nossa realidade, nos dando uma vida cheia, plena, completa. Essa é a vida de Deus. A pergunta que talvez fique para você nessa noite é, afinal, como eu posso receber a bênção dessa tão grande salvação? Quem quer uma salvação assim, querido? Amém. Eu quero, eu não é. Se Deus tem para mim, eu quero, né? Se Deus desejou, né, Jadel? Se Deus desejou para mim, eu quero. Eu quero tudo aquilo que Deus quer para mim. Eu quero essa salvação, eu quero experimentar essa vida plena, completa na presença do meu Deus. E eu quero dizer para você, queridos, que você pode receber essa salvação. E é por isso que esse lugar existe. Essa foi a minha oração. Se essa igreja é a igreja do momento, que seja a igreja do momento da tua salvação. Amém, queridos? Que essa seja a igreja do momento da sua libertação. O momento de você experimentar a plenitude da vida de Cristo. Porque é para isso que esse lugar existe. É por isso que nós estamos aqui. É por causa de tão grande salvação. E ali no texto de Lucas, a forma como está escrita, ele mostra todo o processo de como nós podemos receber tão grande salvação. Ali o texto começa dizendo que há, ali no meio da descrição de como João Batista foi chamado, diz que a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto e disse que alguém estava gritando no deserto. Eu não vou saber qual é o versículo, Dani, mas está lá em Lucas 3, de 1 a 6 ali. Eu não estou com os versículos separados, mas alguém está gritando no deserto. Numa outra versão diz, há uma voz que clama no deserto. A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, que existe uma voz que clama. Existe alguém que está gritando, existe alguém que está comunicando para você que existe um Deus que te ama, um Deus que deseja te salvar, um Deus que deseja transformar a tua vida, a tua história, um Deus que quer entrar na tua vida e lançar fora a morte, trazer vida, lançar fora as trevas e trazer a luz. É um Deus que quer te redimir, te justificar, é um Deus que quer apagar toda a sentença de morte da tua vida. Amém. Esse é o Deus da Bíblia. Há uma voz que clama no deserto, querido, eu quero que você ouça essa voz. Há uma voz clamando no deserto da tua vida. Há áreas da nossa vida que estão desérticas, há áreas da nossa vida que estão secas, que estão morrendo. Há uma voz que clama no deserto, dizendo, existe salvação para você. Ah, queridos, eu gostaria que você saísse daqui com essa voz clamando dentro de você, com os seus ouvidos abertos, lá em Hebreus 3,15. Há uma passagem interessante que diz assim, Hebreus 3,15. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se você hoje, aliás, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, eu vou ler e você fala isso para o teu irmão aí. Fala para ele assim, se você hoje ouvir a voz de Deus, não seja teimoso, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Essa é na linguagem bíblica, né? Na nossa linguagem seria assim, mano, o paulistano falando, meu, se você ouvir a voz de Deus hoje, não seja cabeçudo, não endureça o teu coração, diz uma outra versão, não faça como fizeram os seus antepassados. Aqui no texto, o autor de Hebreus se referia àqueles antepassados que saíram do Egito. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito? E eles estavam indo em direção à terra prometida, a Canaã, e aquela geração morreu no deserto porque eles endureceram o coração, eles não creram na promessa de Deus, então aquela geração morreu no deserto. O texto está dizendo assim, olha, se vocês hoje ao ouvirem a voz de Deus, não sejam como aqueles que endureceram o seu coração. Queridos, a voz do Senhor está clamando. Há uma voz clamando no deserto, uma voz te chamando, dizendo, eu te amo, eu tenho salvação para você. Abre o teu coração, compreenda isso. Primeiro ponto que nós precisamos é ouvir esta voz, é receber essa mensagem com humildade e fé.
Sabe, queridos, muitas vezes nós somos muito cheios de nós mesmos. Uma coisa que eu falo sempre aqui, e o Ney gosta muito, né, Ney? Do ensimesmado, né? Nós somos muito ensimesmados, nós somos cheios de verdades. E muitas vezes Deus está falando conosco, mas nós já temos a nossa opinião formada. Sabe o sabichão? Eu sei tudo, o que eu mais ouço hoje em dia é as pessoas falando assim, não, porque eu acho, porque eu penso, porque eu entendo. Ai, meu Deus do céu. E o mundo está de pernas para o ar. Mas está todo mundo achando, dizendo, afirmando. E a vida está um caos, ninguém se entende. Mas não aqui em Floripa, né, galera? Porque a galera é diferente, não tem esse problema, né? Mas esse é muitas vezes o nosso problema. Deus está falando assim, meu filho, você está numa roubada e eu vim te salvar. E você está se achando. Achando que não, que está tudo bem, que eu não preciso de Deus, que eu não preciso de salvação. Está lá engolindo água, está dando 3 goles de água, já afundando. E está lá teimoso, o coraçãozinho, fala para o coraçãozinho. Isso. Querido, se você hoje está tendo o privilégio de ouvir a voz do Senhor, considere, eu não nem vou ser tão ousado. Afinal, eu não convenço vocês de nada. Quem convence é o Espírito Santo. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Considere as palavras. Pelo menos considere. Dá uma olhadinha em volta. Vê se faz sentido o que Deus está te falando. Dê uma olhada para dentro de si mesmo. Se enxergue como você é de verdade. Reflita com sinceridade. Busque a verdade com todo o seu coração. Porque a Bíblia diz que quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração, nós o encontramos. Considere essa mensagem de salvação. Porque eu tenho certeza que se você buscar o Senhor, buscar a verdade com todo o seu coração, com certeza Ele vai se revelar a você. Então receba essa mensagem com humildade e fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então quando eu abro os meus ouvidos, eu não endureço o meu coração, e eu considero as palavras do Senhor que diz que nós pecamos e nós estamos distantes de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos nós estamos separados de Deus, não há um justo sequer. Você pode ser um cara bonitão, você pode ser um cara até educado, você pode se trajar bem, você pode ter tido aulas de etiqueta, mas por dentro, só Deus sabe a miséria que nós somos. Hã? Por dentro, pão bolorento. Seja lá o que significa. Não, o ditado é: por fora, bela viola, por dentro... Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. É. Amém? Palavras de sabedoria. Né? Provavelmente a minha avó devia falar essas coisas. Né? Mas é uma verdade ou não é? Então considera, pensa, fala, Senhor, será mesmo? Considera, busca, Senhor, eu quero conhecer a tua verdade. Então ouça, não endureça o teu coração. E a mensagem de João Batista era: arrependam-se e sejam batizados, e vocês serão salvos e serão perdoados. O segundo passo, depois de você ouvir a voz, é você se arrepender, queridos. Lá em Provérbios 28:13, sábio Salomão, ele disse assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. João Batista dizia isso: arrependam-se. Galera, arrependimento é uma palavra
que ela tem um significado muito lindo na Bíblia. Arrependimento é mudança da mente. O verdadeiro arrependimento produz, naquele que se arrepende, mudança de mente, mudança de mentalidade. Eu pensava A, ouvi a verdade, me convenci dessa verdade, mudei a maneira de pensar. Então, muda a minha maneira de pensar, muda o meu propósito, muda a minha vida. Então, a pessoa que se arrepende de verdade é aquela que confessa o seu pecado e deixa. Por que deixa? Porque mudou a sua maneira de pensar. O arrependimento é diferente de remorso. Remorso é uma tristeza gerada por uma besteira que você fez, mas ela não te tira daquele lugar. Você volta para aquele mesmo lugar, você continua naquele mesmo estilo de vida, você continua fazendo as mesmas coisas. O arrependimento não, o arrependimento muda completamente, uma conversão. Eu estava indo nessa direção, faço uma conversão e mudo de direção completamente. Esse é o verdadeiro arrependimento. E se nós não nos arrependermos, nós não vamos experimentar tão grande salvação. O arrependimento é condição essencial para a nossa salvação. Amém, querido? O que Deus tem falado com você, ouça, considere aquilo que Ele tem falado, olhe para o teu coração, olhe para a tua vida, olhe para aquilo que habita a tua alma. Há um chamado para arrependimento, há um chamado para uma mudança de vida. Verdadeiro sentido da própria culpa, de você enxergar a tua miséria, a compreensão da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, um repúdio pelo pecado e um compromisso firme de nós andarmos com Deus no caminho dos seus mandamentos. Então eu lembro o dia que eu conheci Jesus. Quem lembra o dia que eu conheci Jesus? Olha, eu lembro onde eu estava, eu lembro o que eu estava fazendo, eu lembro o cabra safado que eu era, eu lembro de tudo. Eu ouvi a voz de Deus naquele dia. Eu lembro do dia que eu nasci de novo. Eu lembro do dia que eu me converti. Eu posso dizer uma coisa para vocês, queridos: a minha vida nunca mais foi a mesma. Houve uma mudança completa, radical da minha mentalidade, do meu propósito, da minha vida. A presença de Deus invadiu o meu ser e mudou a minha história. O arrependimento vem do coração, mas é revelado na vida. Sabe quando você sabe que alguém se arrependeu de verdade? Porque não dá para saber, o arrependimento acontece aonde? É dentro, é no coração. Você não sabe se a pessoa está arrependida ou não. Mas o que evidencia o arrependimento é revelado na vida dessa pessoa. Porque você vai ver o fruto do arrependimento. E o fruto do arrependimento é o quê? Mudança de vida. Então eu deixo de fazer aquilo que eu estava fazendo, porque eu não quero mais viver aquilo, eu tenho um repulso por aquilo, eu passo a odiar aquele pecado, e eu passo a buscar uma vida na presença de Deus. Eu quero agradar a Deus, eu não quero mais me agradar. E isso mostra que você de fato se arrependeu. Então ouça a voz de Deus. Você quer ter essa grande salvação? Ouça a voz de Deus, considere essas palavras e se arrependa. Encare as suas misérias, coloque-as diante de Deus, perceba que você precisa dele, porque Jesus disse: eu vim para os doentes e não para os sãos. O que ele está querendo dizer com isso? Que alguns são doentes e outros não? Não, queridos. Ele está dizendo que todos são doentes, mas ele só veio para aqueles que reconhecem a sua doença, porque quem não está doente não precisa de médico. Estou entendendo, galera? Então, se você reconhece a tua miséria, aí vai fazer sentido essa salvação. Eu preciso de salvação. E o texto continua. E João diz: abra um caminho para ele passar. Abra um caminho reto para ele. Eu gosto do texto de Apocalipse 3:20, onde Jesus ele diz assim: eu estou aqui. Não, ele não diz nada disso. Vamos ser fiel à Bíblia aqui. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Não é lindo esse versículo, querido? Jesus está dizendo: eu estou na porta e eu estou batendo e eu quero entrar.
João está dizendo assim, queridos, abram um caminho para o Senhor passar. O terceiro ponto do processo eu ouço a voz de Deus, eu considero estas palavras, eu entendo a minha miséria, eu me arrependo e eu abro a porta do meu coração para que Ele entre na minha vida. Queridos, eu gostaria que nós fôssemos como o meu cachorrinho, o Punk. Lá em casa, nós mudamos recentemente e agora nós estamos num apartamento. E aí, às vezes, toca o interfone, né? O Punk fica doido. E ele já fica na porta, e o rabinho dele já fica assim, e ele fica doido para descer lá embaixo, para receber aquele que está chegando. Imagina se nós fôssemos assim com Jesus. Jesus chegou, está tocando, está na porta da nossa vida e Ele está querendo entrar. Nós devíamos estar felizes, alegres, porque o Senhor está interessado em nós. E nós deveríamos escancarar a porta da nossa vida e dizer, Senhor, entra na minha vida, faz morada aqui, vem jantar comigo, vem ter comunhão comigo, senta na minha mesa, muda a minha vida, muda a minha história. Eu estou abrindo uma porta larga para o Senhor entrar na minha vida. Queridos, Ele é a nossa esperança. Só Ele pode mudar a nossa história, só Ele pode mudar a nossa vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o João Batista estava dizendo, olha, abra um caminho para Ele passar, abra um caminho largo para que Ele entre na tua vida, querido. Nessa noite eu quero te convidar a você abrir o teu coração para Jesus, a você convidá-lo para entrar na sua vida. Não de forma intelectual, não, queridos, é abrir para um relacionamento real com Ele, é recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, é dizer, Senhor, eu ouvi o teu chamado, eu ouvi a tua voz, eu reconheço que eu preciso de salvação, e eu quero abrir a porta do meu coração para que o Senhor entre e mude a minha vida. E o texto termina de uma maneira linda. Ele diz assim, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele. E aí João diz na sua mensagem, todos os vales serão aterrados. Fala para o teu irmão assim, eu desejo, eu oro, para que todos os vales da sua vida sejam aterrados. Eu oro para que os morros e montes da sua vida sejam aplanados. Eu peço a Deus para que os caminhos tortos sejam endireitados e as estradas esburacadas sejam consertadas em nome de Jesus. Amém, queridos? E todos verão a salvação que Deus dá. Queridos, quando Deus entra na nossa vida, Deus entra para mudar tudo. Quem gosta de revolução aí? Quem gosta de novidade? Novidade é bom, né, galera? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus é a maior revolução que pode acontecer na vida de um ser humano. Porque quando ele entra para botar tudo no lugar. E ele vai vir, sabe, dia de faxina? Quem gosta de fazer faxina? Aí vai forçar a barra. Vou ter que orar por esses irmãos, eles devem estar em depressão. O resultado. A gente gosta do resultado, do cheirinho que fica no final, né? Aquele cheirinho de coisa limpa, maravilhoso. Mas o processo é duro, né, galera? O processo não é fácil, não. E Jesus, quando entra na nossa vida, Ele vem fazer uma faxina. Ele tira tudo do lugar, traz para lá, traz para cá, vai limpando, vai mexendo, vai arrumando. É o carpinteiro, como a gente canta, né? O carpinteiro, como é que é, galera? O carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. Jesus, Ele entra, galera, e esse texto é lindo porque João está dizendo, os nossos vales serão aterrados. Ou seja, não vai mais ter vale na nossa vida. Sabe aquelas vidas que é de vale e pico? Vale e pico. Né? Quem já ficou de vale e pico aí? No sul a gente fala que é de... Como é que é, galera? Faz tempo que eu não surfo depois do infarto. Não é lip base. Lip base. Fica de lip base. Base lip base. A nossa vida parece uma montanha russa emocional. Um dia você está lá no vale, outro dia você está lá no pico.
Às vezes você encontra o irmão está lá no pico, né? Aí na outra semana você encontra ele, está lá no vale da sombra da morte. Aí você fala, meu Deus do céu, ele vai lá pro pico de novo, ele está numa alegria, depois ele vai lá pro vale da escuridão tenebrosa. João está dizendo, olha, ele vai passar pela tua vida, ele vai aplanar. Amém, querido? Ele vai arrumar a nossa vida, ele vai colocar tudo no seu devido lugar, ele vai arrumar os caminhos tortos, ele vai endireitar os caminhos tortos, as estradas esburacadas serão consertadas. Tem coisa que dá mais raiva do que estradas esburacadas, pessoal? Coisa chata, não é? De repente você vai andar numa pista, né? Linda, lisinha. Eu creio que essa é a obra de Deus, e João estava descrevendo isso aqui. Ele vai consertar as coisas. Queridos, eu louvo a Deus, porque esse tem sido a obra de Deus na minha vida. Nessa semana nós fizemos aniversário de casamento, a gente estava conversando, 30 anos juntos, e 30 anos é coisa pra caramba, né, galera? E a gente vive um monte de coisa em 30 anos. E a gente se alegrou tanto porque a gente reconheceu Deus em todos os nossos caminhos. Vimos Deus aplanando os vales, ou aterrando os vales. Nós vimos Deus aplanando os morros e os montes. Nós vimos Deus endireitando aquilo que estava torto. Nós vimos Deus arrumando as estradas esburacadas. Nós vimos a graça, o amor e o cuidado de Deus pela nossa vida. E por isso nós estamos aqui hoje. E todos verão a salvação de Deus, porque ela será evidente na vida daquele que crê. A nossa vida será um testemunho de que de fato Deus existe. Essa é a obra de Deus na vida daquele que crê. Uma obra de restauração, uma obra de conserto, uma obra de justificação, uma obra de salvação. Amém, amados? Deus te ama e Ele quer te salvar. E a salvação dele é completa. E é para mim, e é para você. E o mais lindo de tudo isso é que é pela graça dele. É um favor que ele estende a todos nós. Então, queridos, essa noite, se você está ouvindo essa voz que clama, se você ouve essa voz dentro do teu coração, se você ouve esse convite de tão grande salvação, eu oro para que você não endureça o teu coração, mas eu oro para que você abra o teu coração e receba aquele que pode mudar a vida, a tua vida, a história da tua vida e a tua eternidade, Jesus Cristo. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Aleluia. Considere tudo aquilo que você ouviu nessa noite. Há uma voz que clama no deserto. Há uma voz que proclama grande salvação. Queridos, o que Deus deseja é que todos sejam salvos. Esse é o coração do nosso Deus. Um coração que se importa, um coração que ama, um coração que foi até as últimas consequências para que nós pudéssemos ser salvos de fato. Ah, queridos, como eu desejo que esse amor se revele a você, que você entenda o quanto você é amado por Deus. Deus não veio te julgar, Ele veio te salvar, querido. Neste tempo, neste dia que é hoje, nós vivemos um tempo de grande salvação, onde Jesus Cristo veio salvar aquele que estava perdido. Essa é a mensagem da cruz. Não ignore esse chamado, não vire as costas para esta mensagem. Receba com humildade e fé. Considere no teu coração. Se você consegue perceber a sua própria miséria, se você consegue perceber que você precisa de resgate,
que você precisa de cura, que você precisa de libertação. Queridos, essa é a noite, este é o tempo, este é o momento de você experimentar tão grande salvação. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e eu jantarei contigo, eu terei comunhão com você. O Senhor está interessado na tua vida, Ele te ama. Senhor, como é bom saber que o Senhor me ama. Como é bom saber que o Senhor está interessado na minha vida. Como é bom saber que o Senhor tem planos de paz e não de mal. Que o Senhor tem um futuro, uma esperança para mim. Que o desejo do teu coração é me salvar de mim mesmo, de salvar das minhas misérias, de salvar dos meus pecados, e me colocar no lugar de honra, me colocar no lugar de dignidade, me colocar no lugar de vida. Senhor, como é bom saber o quanto o Senhor me ama. Eu quero tão grande salvação, Senhor, eu quero experimentar a tua salvação. E eu oro para a minha vida, eu oro para a vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Espírito Santo, convence-os. Espírito Santo, fala no mais profundo do ser de cada um. Grita no deserto da vida de cada um, Senhor. Que todos possam ouvir a tua voz nessa noite. E que todos possam receber tão grande salvação. Em nome de Jesus. Aleluia.